Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos através da Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Casa esta de cura e de conscientização através do nosso canal. Canal este que encontra com bastante palestras, instruções, dando a você a oportunidade de estar em contato com o plano maior, com a casa espírita que traz a você toda uma conscientização para que você possa obter a sua cura, tanto espiritual como física. Eu sou a Ana Cristina e venho lhe convidar para que possamos juntos fazer o nosso Evangelho no lar. E vamos assim, nesse instante de pura luz, simplesmente agradecer ao Plano Maior por toda essa oportunidade e convidar a todos os nossos irmãos e amigos espirituais para que possam estar entre nós, nos auxiliando, nos ajudando, nos proporcionando um entendimento melhor de todas essas instruções que o Plano Maior nos passa. Que possamos assim pedir a eles que possam, se possível, retirar do nosso ambiente, onde quer que possamos estar, principalmente em nosso lar, toda e qualquer manifestação ruim, como a inveja, a doença, a desarmonia, a solidão, a tristeza e tudo mais que possa deixar você um pouquinho mais triste. E no lugar de tudo isso, que Nossa Senhora, com o seu manto de luz, possa trazer para nós todo um aconchego, um abraço fraterno, dando para nós toda essa oportunidade de acreditar, que a nossa fé seja inabalada e que possamos vivenciar aquilo que o nosso irmão maior nos ensinou, o amor, a caridade e a fraternidade. E assim, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Eu inicio o nosso Evangelho fazendo a vocês algumas perguntinhas que eu acho que são muito pertinentes. Como é o seu sono? Você dorme muito ou pouco? E os seus sonhos? Você sonha muito com pessoas que já morreram ou até mesmo pessoas que já estão vivas? Você consegue transmitir alguns pensamentos? Ou você já teve a sensação de estar dormindo, mas ao mesmo tempo você sabe que você já está acordado, mas você não consegue se movimentar da cama? É uma sensação estranha, né? Quem já teve esse tipo de situação. Você já conheceu alguém sonâmbulo? Você já conheceu todas essas fetiches, essas coisas que nos acontecem com relação aos nossos espíritos quando nós estamos dormindo? O que será que acontece? Por que o corpo fica inerte? E se o corpo fica inerte, e o espírito vai para onde? É o que o nosso livro dos Espíritos vai nos explicar hoje, através do segundo livro, do capítulo 8, que nos fala sobre a emancipação da alma. Sendo assim, ao dormir, o corpo físico, ou matéria, com o repouso refaz suas energias do desgaste que teve enquanto acordado. Para o espírito, ou a alma, é um momento de liberdade para maior comunicação com a vida espiritual, já que sua constituição fluídica não necessita de repouso. Quando se dorme, o espírito pode libertar-se parcialmente do corpo, ficando ligado a ele por um cordão fluídico, retomando o mais leve chamado da matéria. Um exemplo, você está dormindo e alguém lhe chama para que você possa despertar. O dormir é uma função natural nos seres vivos, seja ele animais, em humanos e até em alguns vegetais. E é fundamental e necessário em nosso planeta, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Nos humanos, a individualidade do espírito lhes permite voltar à espiritualidade e ter visões do passado e futuro, manter contatos com familiares, espíritos mais elevados, se tiver uma vida equilibrada, ou espíritos desequilibrados, se for um indivíduo desregrado e de pouca moral.
os de vibração consciente do bem, que possuem sentimentos positivos de amor, justiça e são corretos consigo próprios e com o próximo, e que fundamentam sua conduta pelos 2 mandamentos. Ama a Deus e ao seu próximo, é um espírito bom e equilibrado, e, portanto, terá assessoria de refazimento pelo plano maior. Poderá até auxiliar os bons espíritos ou ser tratado por eles, não importando se o encarnado é desta ou daquela religião, sua posição social ou o seu nível de escolaridade. O que é levado em consideração é o seu amor pelo semelhante, sem barreiras materiais. Vamos a um exemplo. O indivíduo que tem a consciência tranquila de que fez o seu melhor durante aquele dia terá um sono refazedor para seu físico e o seu espírito com uma semi-liberdade. Receberá a companhia de espíritos que o auxiliarão e lhe trarão apoio para continuar na sua evolução. Aqueles que apenas se preocupam em obter vantagens para si próprios, não medem os prejuízos que possam causar com seus apegos de desequilíbrios. Certamente entrarão em contato com espíritos que se encontram no mesmo padrão vibratório e que nada lhes acrescentarão positivamente, perdendo assim uma oportunidade de progresso mais rápido. Mais um exemplo. As pessoas desregradas perante as leis de Deus, ao dormirem, seus espíritos se acercam de entidades semelhantes que podem até usar de formas horripilantes para amedrontá-los e desequilibrá-los, mas ainda ou também pode ser conduzido a locais que lhes causem más impressões ou ainda desgastes. Neste caso, ao acordar, o sujeito sentir-se-á mais cansado do que ao deitar-se, mesmo tendo ficado na cama por horas. A imagem que seu espírito transfere para o corpo é de desgaste. Muitas vezes também, o espírito pode ficar apenas ao lado do corpo, sem se deslocar-se para outros locais. Fica velando pelo corpo que está adormecido, é uma opção de escolha dele. Assim sendo, pode-se dizer que o espírito semi-liberto do corpo pelo sono pode ir aonde seu padrão vibratório encontre assimilação ou ser levado para o tratamento que o plano espiritual julgar necessário para o refazimento desse espírito, já que ele se encontra preso na matéria. Existem várias colônias no plano espiritual e cada uma delas tem determinado padrão vibratório e cada espírito atrai e é atraído de acordo com a própria vibração. É fundamental para o bem dormir o relaxamento, a prece, a higiene corporal, a do local onde se dorme, ambiente arejado, roupas folgadas e de preferências claras. Não nos cabe aqui dizer sobre a interpretação dos sonhos, mas os sonhos recebem uma classificação de 2 ordens. Temos os sonhos do subconsciente, que seria a ligação com os aspectos do dia a dia. No caso, o trabalho, a família, a saúde, os problemas individuais, os sociais, os relativos ao mundo em que se vive e principalmente vontades reprimidas, recalques por acontecimentos, palavras não ditas, remorsos, culpas, mágoas, ódios e também ficar tentando adivinhar o futuro. Geralmente esses sonhos se apresentam confusos, misturam-se situações e tem-se a sensação que estão envolvidos em nuvens ou sombras, raramente são nítidos. Já os sonhos reais são os verdadeiros, onde o espírito vivência e semi-liberdade que lhe é dada oportunamente e desloca-se para onde tem afinidades. Nem sempre se consegue recordar o que se viveu durante o sonho. Se algo que
possa de alguma forma auxiliar o indivíduo, ele terá nitidez de imagem e compreensão de conversar ou orientações, mesmo que não sejam aplicadas imediatamente. O que não se consegue assimilar é por falta de elementos comparativos com o local onde se está encarnado, pois nem tudo que existe no plano espiritual tem similar no plano material, e os seres vivos, no caso os seres humanos, gravam as coisas pela comparação, além do que o espírito não vivencia as situações pelos órgãos do corpo material. Já os sonhos premonitórios também estão dentro da classificação dos sonhos reais. No Evangelho de Mateus, encontra-se a passagem de que José recebe uma orientação enquanto dormia para que levantasse e levasse Jesus e sua mãe para o Egito, provando assim que através do sonho ele receberá uma orientação de um espírito protetor que estava incumbido de zelar por aquela família. Então, de acordo com a pergunta 417, certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? Sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim, frequentemente, diversos espíritos que se sentem felizes ao se encontrar. E na 418 nos fala uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo. Poderia nesse caso ter uma intuição ao acordar? Como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está, se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo. Terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter antes de sua morte. E assim os espíritos vão nos ensinando cada vez mais. Como nos fala sobre a pergunta 419, qual é a razão? Porque a mesma ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Nosso espírito revela-se muitas vezes os outros espíritos e a nossa revelia, aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. No Livro dos Espíritos também nos fala um pouquinho sobre a letargia e a catalepsia. Qual será a diferença entre ambas? A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que o torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural e a catalepsia é por vezes magnética, isto é, provocada por um agente externo. Deste modo, na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito lhe se acha ligado,
Por isso é que os letárgicos e os catalepéticos, em geral, veem e ouvem o que tem em redor e se diz e faz sem que possam experimentar ou exprimir o que estão vendo e ouvindo. Esta visão e audiência eles não têm pelos sentidos físicos e sim pelos espirituais. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Tal fato se dá porque a isso se opõe o estado do corpo, e esse estado especial dos órgãos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. E assim os mais famosos casos de letargia que nós temos como exemplo, sem dúvida, são que são narrados no Evangelho. Como caso, considerar como clássicos, quem já não ouviu o caso de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim? Lembram-se disso? Sendo assim, vamos fazer um pequeno resumo sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. O sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais acham-se, de certa forma, em estado de catalepsia e deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. Veja como fala o Livro dos Espíritos na questões 425. E qual a diferença que há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. É o que nos explica na pergunta 439. E no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente a vida orgânica. Sente que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesmo do nosso ser imaterial, que nos fala sobre as questões 455. E sobre o fenômeno que se dá a designação da dupla vista, tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. É o que nos responde a pergunta 447. O poder da vista dupla varia, isto desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificado de precisão de golpe de vista moral. É a questão 455 que nos fala sobre isso também. E assim, meus irmãos, como é importante o nosso estudo e o nosso encontro através do nosso Evangelho.
Que os Espíritos nos deem, durante toda esta semana, um sono bom, reconfortante. Que os nossos sonhos sejam bem claros e que eles possam nos instruir, nos ajudar. Que possamos ter sonhos realizados no sentido de encontrar pessoas do bem, espíritos que nos ajudem, que nos confortem, que nos dê o alicerce que nós precisamos. E que as nossas orações antes de dormir nos levem a revelar todo o nosso entendimento de podermos estarmos evoluindo dia após dia. E é assim que nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade. E vamos pedindo, como sempre, muitas bênçãos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos local de trabalho, a todos com quem convivemos e principalmente, Senhor meu Pai, há tantos e tantos irmãos que necessitam de um carinho, de um aconchego, pelas suas doenças, pelas suas aflições, pelo momento que estão vivendo. E todos aqueles que ainda duvidam um pouquinho que seja da sua bondade, que eles possam ser tocados pelo Espírito do amor que o Senhor nos ensinou através do nosso Mestre Jesus. E é assim, vamos pedindo pelas águas que elas possam ser fluidificadas. E assim nós vamos te agradecendo por mais essa oportunidade da Casa dos Tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, que nos dá sempre esta liberdade de aprendizado, hoje e sempre. E assim, se nos for permitido, estaremos todos reunidos no próximo domingo para mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.